Bom, em relação ao casamento homoafetivo, o que eu vejo é que, tipo assim, eu percebo que depois que aconteceu aquela decisão do STF, muita gente se animou a casar. O que eu via que acontecia antes era uma coisa assim, moravam juntos, não legalizavam a situação e ficavam assim, e até que a gente conhece vários problemas de pessoas que, por exemplo, a família queria tomar o apartamento, a casa que as pessoas construíram juntos, porque não sabiam que era uma relação estável. Então, era muito comum as pessoas que são casadas há muito tempo, até pessoas que eu conhecia que nem sabiam que eram namorados, né? Que imaginavam que eram só amigos, né? E o que eu percebo é que existe uma tendência das pessoas legalizarem a sua situação mais do que antes, justamente antevendo problemas que possam acontecer no futuro, ou mesmo no presente, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer nem no dia seguinte, né? Na verdade, eu costumo dizer uma coisa bem clara, né? A homofobia aumenta porque a visibilidade aumentou. Antigamente, quando os gays estavam restritos dentro dos guetos deles, das casas noturnas, dos bares fechados, não aconteciam tanto esses casos. E quando acontecia, era muito velado, ou seja, apanhou, a gente mesmo, o que vai fazer? Não ia na polícia. Então, hoje não, acontece em qualquer caso, as pessoas vão para a polícia, vão para a rede social, então existe também a ampliação da visibilidade da indignação. Olha, na verdade eu acho que é um processo de educação, né? De um lado você tem o fundamentalismo tentando levar o Brasil de volta para a Idade Média, e do outro lado você tem uma nova geração que não é tão ligada em dogmas religiosos, né? Então eu tenho a esperança de que, como acontece no mundo todo, que a coisa melhore. O que existe são casos localizados de fundamentalismo que existem não só aqui no Brasil, que tentam levar o mundo para trás, enquanto outras pessoas tentam ir para frente, tipo como se falasse que gays querem ter muito mais direitos do que os heterossexuais. Então eles ficam fazendo essa lavagem cerebral nas pessoas que não sobrevive a um diálogo de 2 ou 3 frases para as pessoas entenderem que ninguém quer direitos a mais, as pessoas querem direitos iguais. Eu sou conselheiro municipal LGBT da cidade de São Paulo e fui reeleito, né? Então foram 4 anos e agora está acabando meu mandato como conselheiro municipal LGBT. Muitas pessoas não sabem o que o Conselho Municipal LGBT faz, mas é como se fosse uma interface entre a sociedade civil e o poder público. Então, por exemplo, às vezes muitas pessoas denunciam casos de homofobia, caso de problema que acontece na Peixoto Gomide, na Rua Augusta, mas não só isso. Verificar como funciona, por exemplo, um albergue público, verificar como as pessoas estão sendo atendidas na UBS, como a população LGBT está sendo atendida, os programas de renda, por exemplo, voltados à população LGBT, Bolsa Trabalho. Então a gente acompanha todo esse tipo de trabalho para saber se está funcionando, quais são os defeitos, atuar um pouco na questão do orçamento em relação ao que acontece com a parada LGBT de São Paulo. É um trabalho muito gratificante. Foram 4 anos que eu fui de mandato, né? E eu mesmo coloquei que acho que um conselheiro só pode ser reeleito uma vez. Então, um decreto novo que apareceu, que eu acho muito bom, que provoca uma renovação de lideranças, né? Eu acho que você ser eleito e reeleito já está suficiente para você gerar que outras pessoas venham e tomem seu lugar e consiga fazer um upgrade no trabalho. Olha, por incrível que pareça, apesar da evolução que a gente sente, assim, o que a gente percebe é uma realidade que, tipo assim, as pessoas ainda gostam de vir para a capital para se divertir, para se assumir, mais do que acontece no interior. No interior tem ocorrido um movimento diferente do que ocorre aqui em São Paulo, que tem surgido paradas em várias cidades. E esse movimento que aconteceu em São Paulo há 20 anos atrás, em 97, 98, eu costumo valorizar que as paradas, muita gente critica aqui em São Paulo a parada hoje, mas sem entender a importância da parada na visibilidade, mais até do que obtenção de direitos. No caso, por exemplo, quando uma pessoa sai numa parada numa cidade do interior e fala eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou uma travesti transexual, a pessoa está se expondo, ou seja, está fazendo com que outras pessoas possam fazer o mesmo, ter coragem de fazer o mesmo. Então acho que esse movimento que está acontecendo no interior, com essa proliferação de paradas, praticamente toda semana tem uma parada, às vezes tem... Eu lembro durante a minha campanha tinha 4 cidades tendo paradas no mesmo dia. Então, quer dizer, às vezes a gente ia para lá, ia para cá e não dava conta de atingir tudo. Então, acho que esse movimento que está ocorrendo no interior é uma coisa que aconteceu muito em São Paulo na década de 90, com as pessoas saindo do armário e indo para as ruas, saindo dos guetos. Está acontecendo isso no interior agora. E isso, por exemplo, é um caso que sempre que tiver uma dificuldade desse tipo, é uma dica que eu dou, procura o Conselho Estadual LGBT, o estadual que cuida dos casos do Estado e cuida dessas coisas referentes a problemas estaduais. Por exemplo, normalmente segurança, cartório é uma coisa estadual. Então são coisas que é legal procurar o Conselho Estadual LGBT, que também existe há 2 anos, está no primeiro mandato agora, ou a Coordenadoria Estadual. Existe inclusive uma lei
estadual contra a homofobia, que é a 10948, que não criminaliza a homofobia, mas que ela penaliza civilmente casos como esse, inclusive cartório, se recusar a cumprir a legislação. As pessoas falam assim, pô, os gays querem casar quando a maioria das pessoas não estão casando, né? Eu, por exemplo, acho o casamento uma instituição, assim, na minha visão, muito careta. Mas eu entendo a intenção das pessoas, por exemplo, quando você monta um patrimônio, quando você quer adotar, o lance de você legalizar a sua associação por uma questão legal de futuro.